Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou Luiz dos Santos, do canal Geração Iluminada. Abençoados, nós da graça acreditamos que Jesus já voltou no ano 70 depois de Cristo, quando houve a parousia ou parousia. Segundo Flávio Joséfo e outros historiadores, no ano 70 depois de Cristo, o exército romano sitiou Jerusalém e devastou, simplesmente devastou. Morreram milhares de judeus. O templo não restou pedra sobre pedra. Matou quase todos os apóstolos. Só ficou o apóstolo João na ilha de Patmos, como testemunha, escrevendo o livro de Apocalipse, para mostrar às 7 igrejas da Ásia o juízo de Deus que estava prestes a acontecer com o povo de Israel, como também cumprindo a profecia de Jesus de Nazaré, quando disse a Pedro: se eu quero que João fique, que te importa, Pedro? Lógico que não foi com essas palavras exatamente, mas vocês entendem, né? Mas o sistema religioso, infelizmente, até hoje não conseguiu compreender esta parte da Bíblia. Nós da graça entendemos que não é fácil compreender. Requer muito estudo. Por exemplo, só lendo a Bíblia não consegue compreender a escatologia consumada, o preterismo completo. Mais um exemplo é que além de compreender, além de estudar a Bíblia, entender da Bíblia, precisa fazer um estudo razoável da história daquela época, do primeiro século, especialmente no ano 70 depois de Cristo. Precisa compreender um pouco de hermenêutica e exegese, ler o texto e contexto, não ficar só no versículo, para ter uma melhor compreensão, entender o que realmente aquele texto está se referindo, está querendo dizer. Mais um exemplo é entender o tempo verbal, o tempo da escrita. Saber que quando aquela mensagem, aquele texto, serviu só para eles daquela época, ou também serve para nós, nos nossos tempos, que é chamado de mensagem temporal e atemporal, e etc. Vocês verem, abençoados, que realmente não é fácil compreender que Jesus já voltou. Agora eu fico impressionado com a teologia do sistema religioso, que estudam anos e anos dentro de uma faculdade e fora, mais anos fora da faculdade, e até hoje não conseguiram compreender este feito que foi, de fato, realizado no ano 70 DC. Abençoados, quando Jesus mandou os discípulos pregarem o evangelho em todo o mundo, em toda a terra, se referiu ao mundo de Israel, à terra de Israel. Vamos ler em Atos capítulo 11. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Aqui, irmãos, os apóstolos que andaram com Jesus de Nazaré estavam pregando apenas em Israel, no mundo de Israel. E depois, Cristo ressuscitado levantou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Quando Jesus mandou os seus discípulos pregarem em todo o mundo, se esse mundo fosse em toda a humanidade daquela época, Jesus ressuscitado não teria levantado o apóstolo Paulo para pregar o evangelho da incircuncisão aos gentios. Compreendem? Se em todo o mundo não se tratasse do mundo de Israel, Cristo ressuscitado não teria levantado Paulo para pregar aos outros povos, os gentios. Ou será que o
Os discípulos de Jesus que andavam com Jesus, os apóstolos que andavam com Jesus, não tinham competência para pregar a toda a humanidade? É claro que sim, claro que eles tinham competência. A questão é que quando Jesus falou pregar em todo o mundo, aos seus apóstolos que andavam com Jesus de Nazaré, ele estava se referindo à palavra mundo como o mundo de Israel. Foi por isso que, mais para frente, depois de ressuscitado, levantou o apóstolo Paulo. Senão não teria necessidade de levantar o apóstolo Paulo. Os seus discípulos que andavam com ele já teria pregado em todo o mundo. Entendem? Resumindo, Pedro, Tiago e João pregou o evangelho da circuncisão aos judeus e mais na frente, depois do Cristo ressuscitado, levantou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho da incircuncisão aos gentios, que na verdade era só um evangelho, mas com duas ramificações, uma direcionada aos judeus e outra ramificação direcionada aos gentios que não viviam embaixo da lei de Moisés. Provavelmente Cristo levantou Paulo porque ele tinha uma maior capacidade de pregar o evangelho da incircuncisão aos gentios. E os outros discípulos poderiam misturar as duas ramificações do evangelho, o da circuncisão e o da incircuncisão, como aconteceu, por exemplo, com Pedro, quando Paulo chamou a sua atenção. Vamos ler em Gálatas capítulo 2, versículos do 14 ao 16. Mas, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas perante todos. Aqui é Paulo dizendo a Cefas, que era Pedro. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Percebem, abençoados? Aqui é Paulo chamando a atenção de Pedro, porque Pedro estava vivendo como gentil, mas estava misturando os evangelhos, né? As duas ramificações dos evangelhos, o da circuncisão, que era para os judeus, e o da incircuncisão, que eram dos gentios, e ensinando desta forma para os gentios. Então Paulo puxou a sua orelha. Abençoados, fazer uma observação aqui, fugindo um pouquinho desse assunto, o assunto deste vídeo. Vocês perceberam que o último versículo, versículo 16, diz que nós não somos justificados por obras da lei, pelas obras da lei, que se refere à lei dos judeus, à lei de Moisés daquela época. Aí eu pergunto, por que até hoje o sistema religioso prega a lei de Moisés? Só uma observação, né? Mais uma observação. Eu já fiz um vídeo referente a isso, só que esse versículo aqui eu não sabia que ele estava aqui, foi interessante. O versículo deixa bem claro, esse versículo deixa bem claro. Vou até repetir a passagem aqui, Gálatas capítulo 2, e este versículo é o 16. Não somos justificados pelas obras da lei. E até hoje as doutrinas religiosas dentro das igrejas pregam 90% justamente as obras da lei de Moisés. Só uma observação, mas vamos continuar com o assunto do vídeo. Então, abençoados, até hoje o povo espera Jesus voltar. E eles se apegam nesse versículo aqui, ó, principalmente a teologia religiosa. Eles se apegam muito nesse versículo, quando perguntam para Jesus qual vai ser os sinais, como será os sinais da sua volta. Ele fala que seria como um relâmpago, né? Deixa eu ler o versículo corretamente aqui. Mateus 24, 27. Porque assim como um relâmpago
sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E a igreja, até hoje, fica olhando para o céu, tentando observar, ver este relâmpago, que diz que também que todo olho verá, né? Eles estão esperando todo olho da humanidade, toda a humanidade, todo olho da humanidade verá este relâmpago do Oriente ao Ocidente. Abençoados, vamos ser sinceros, né? Vamos entender como que um relâmpago, se eu tô aqui na minha casa, venho dar aquele relâmpago, nascendo do Oriente ao Ocidente aqui, do local que eu moro, da zona que eu moro. A pessoa que está lá na China, por exemplo, ele verá, as pessoas verão esse relâmpago que está aqui, ó, no céu, aqui em cima da minha casa? Os que estão no Japão vão conseguir ver esse relâmpago aqui? Ou se o relâmpago é lá, por exemplo, nos Estados Unidos, na Argentina vai ver, no Paraguai vai ver? Não tem como, né, abençoados? Não tem como ver, né? Não tem como. Relâmpago você não vê assim. É por isso que quando Jesus se tratava de que todo olho verá e todo o mundo, estava se referindo ao povo judeu, a Israel, ao mundo de Israel. Tem vários versículos direcionados sem deixar nenhuma dúvida que era o mundo de Israel, o povo de Israel. O juízo era somente para os judeus. Aliás, foi somente para os judeus, que se deu no ano 70 DC, na parousia ou parousia. Eu gostaria de perguntar para um doutor da teologia se é possível, nos nossos dias de hoje, der um relâmpago, se todo o olho de toda a humanidade veria este mesmo relâmpago. Eu gostaria de fazer essa pergunta para os doutores, os que se dizem estudiosos, senhores dos anéis. Será se é possível? É possível um relâmpago daí na sua casa, o mundo todo vai ver, porque diz que todo olho verá. Será que isso é possível? Pelo amor de Deus, é óbvio que não, né? É óbvio que não, isso não é difícil de entender. É óbvio que não. Toda a humanidade de hoje, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, a extensidade do planeta, nos dias de hoje habitados, você não consegue, todos não conseguem ver o mesmo relâmpago. O mesmo relâmpago, todos não conseguem ver o mesmo relâmpago. Então, isso você vê que cai por terra. Já cai por terra que todo olho verá nos nossos dias de hoje. Jesus vai voltar. Se Jesus voltar hoje ou amanhã, vai vir como um relâmpago, como que todo olho vai ver? Se um relâmpago não reflete em todo o planeta, um só relâmpago. Pode ser um outro relâmpago, mas aqui está se tratando de um relâmpago. Está dando a referência como um relâmpago que nasce no Oriente e vai e termina no Ocidente. Como que todo olho vai ver esse mesmo relâmpago na nossa humanidade de hoje? Mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Portanto, abençoados, com certeza, muita gente, principalmente os estudiosos, os teólogos, compreendem isso, compreendem. Eles compreendem porque não é possível. Não é possível. Eles estudam tantos anos na faculdade de teologia, não é possível que não compreendam esses versículos. É que a intenção deles é manobrar a Bíblia para esconder as verdades e manter as suas igrejas cheias de fiéis, sustentando os títulos e cargos deles. Isso está muito claro. Para mim está claríssimo, claríssimo como a luz do sol. Então eles não vão falar a verdade, não vão falar a verdade, não vão ensinar as verdades bíblicas, principalmente do Evangelho de Cristo. Eles vivem falando o nome de Cristo nas igrejas e não pregam o seu Evangelho na sua essência, na sua pureza, na sua verdade. Lamentável, é muito lamentável. Enquanto isso, as pessoas acreditam, os fiéis acreditam e ficam presas nas chamadas igrejas religiosas, sustentando a vida de luxo desses cães gulosos, principalmente os superiores, os pastores
presidente e por aí vai, sustentando a vida de luxo deles e de suas famílias. E isso eles não querem perder. É mais um motivo para eles continuarem enganando o povo dentro das suas chamadas igrejas. Infelizmente. Mas a mim não engana não, nunca enganou e nunca irá enganar. Graças a Deus, eu nunca frequentei uma doutrina religiosa, graças a Deus. Graças a Deus, eu tive minha mente e meus olhos iluminados com o ensinamento do Evangelho da graça de Deus. E não só isso, eu já vinha 1 ano estudando a Bíblia, encontrei os abençoados no YouTube, que abriu meus olhos e realmente a minha mente foi tocada pelo Senhor. Glória a Deus. E eu não tenho nenhuma dúvida que essas são as verdades. As provas estão simplesmente na Bíblia e na história. Simplesmente na Bíblia e na história. Não nas falácias dos que se dizem conhecedores da Bíblia. E eu termino esse vídeo de hoje dizendo que referente à passagem de Mateus 24, 27, nos dias de hoje é impossível se cumprir. É impossível esta profecia se cumprir. É impossível todo olho ver. Todo olho não conseguirão ver se Jesus voltar desta forma, como está descrito em Mateus 24, 27. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, graça e paz.